Muito boa noite a você que nos acompanha toda segunda-feira pelos canais do Centro Espírita Luz e Paz, pelo Facebook, pelo YouTube. Muito obrigado novamente pela sua presença, pela sua audiência aí de toda segunda-feira. Vamos, antes de nós começarmos o nosso tema, de nós falarmos sobre o tema proposto na noite de hoje, vamos elevando o nosso pensamento ao alto, o nosso pensamento a Jesus, solicitando a boa espiritualidade, boas intuições, boa compreensão do tema de hoje e que nós possamos, nesta noite, extrair bons frutos desse estudo, evoluindo o nosso espírito, evoluindo o nosso caráter moral, a nossa caridade, a nossa forma de agir com o nosso irmão, de agir em sociedade, de agir no nosso trabalho, na nossa vida. Então, pessoal, o tema de hoje é um tema muito propício, muito auspicioso, É um tema que particularmente eu gosto muito, que é o verdadeiro espírito do Natal. Obviamente que nós íamos fazer alguma coisa relativa ao Natal, considerando que hoje é dia 21 de dezembro, há poucos dias aí do Natal, Natal dia 25, dia 24 já começam as festividades, E vamos falar então sobre o verdadeiro espírito do Natal. Mas antes de mais nada, vamos ler uma mensagem do Espírito de Joana de Ângeles sobre o Natal. O título dessa mensagem é Natal de Amor. Jesus é o Filho bem amado de Deus. Na sua vida se cumpriram todas as profecias antigas, abrindo campo de luz para as realizações futuras. O seu ministério de amor foi um traço de união permanente entre o ontem e o hoje, na direção do amanhã eterno. Ele é como o sol que esbate as sombras e vivifica com luz e calor. Pensa nele, inspira-te no seu labor revolucionário, de dentro para fora. Nunca o esqueças, seja qual for a situação em que te encontres. Comungando mentalmente com ele, se dissiparão todas as dúvidas e se amainarão tuas inquietações. E te transformarás, tornando-te um polo de ação dignificadora que atrairá as pessoas inquietas e aflitas, que passarão a conhecê-lo também. Nesse momento será então Natal para eles, porque Jesus lhe está nascendo ou renascendo nas paisagens íntimas. Guardem bem, pessoal, Jesus está nascendo ou renascendo nas paisagens íntimas. Uma frase bonita, Tinha que ser de Joana de Ângeles, E quando eu estava estudando sobre esse tema aí, pessoal, me veio uma reflexão. Será que eu sei mensurar o tamanho do presente que Deus nos deu, enviando o seu Filho querido Jesus Cristo? Será que nós sabemos mensurar o tamanho do amor que Deus teve por nós, enviando o seu Filho para nós, para que ele fosse o nosso modelo de ser humano, o nosso Salvador, o nosso guia espiritual, o nosso guia moral? Será que nós temos noção do tamanho presente dessa dádiva que Deus nos deu, que foi Jesus Cristo, que foi o nosso Salvador? Eu acho até que, e falando por mim mesmo, na nossa atual condição evolutiva, nós talvez não tenhamos condições de mensurar isso com a devida precisão. Mas como seres detentores aí de raciocínio, nós devemos refletir sobre esse presente que Deus, nosso Criador, nos deu, chamado Jesus Cristo. Vale a leitura aí, pessoal, da questão 525 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: Allan Kardec pergunta à espiritualidade: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta da espiritualidade é curta e sucinta, e diz o seguinte: vede Jesus, ou seja, Jesus Cristo. Agora o comentário a essa questão aí por Allan Kardec, que diz o seguinte: Jesus é para o homem o modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra.
Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Essa é a questão 625 do Livro dos Espíritos. Então vejam, pessoal, pela leitura deste trecho aí do Livro dos Espíritos, nós podemos começar a refletir o quão importante foi Jesus para a humanidade, foi e é, importante para nós, e como Deus, em sua infinita bondade e seu infinito amor por nós, foi benevolente, nos presenteando com a vinda de seu Filho amado Jesus Cristo ao orbe terrestre. Vamos levantar mais um questionamento aqui. O que seria de nós se Jesus não tivesse vindo ao mundo para nos ensinar a moral e nos apresentar os mandamentos de Deus? Como será que estaria o mundo se Jesus não nos ensinasse sobre o ama-te o teu próximo como a ti mesmo, ou nos apresentasse os preceitos da caridade? Como será que estaria o mundo sem essas questõezinhas aí pontuais que eu acabei de expor aqui sobre o ama o teu próximo como a ti mesmo e os preceitos da caridade? Como estaria o mundo se Jesus não nos ensinasse isso? Então, por meio dessa reflexão aí, pessoal, nós podemos mensurar, ter uma mínima noçãozinha de quão maravilhosa foi a vinda de Jesus para a terra e como nós temos que agradecer o nosso Criador, agradecer a Deus por este tão perfeito presente dado a nós. E tudo isso, Jesus veio para nos ensinar todas essas questões aí da caridade, do amor ao próximo, e por isso que comemora-se o Natal. Esse é o verdadeiro espírito do Natal. Nós comemorarmos o nascimento de Jesus, que veio trazer amor, que veio trazer caridade, os preceitos basilares da caridade, os ensinamentos de Deus para nós evoluirmos moralmente, para nós sermos pessoas melhores. Antes aí, pessoal, agora fazendo um breve histórico sobre o nascimento de Jesus, antes mesmo do nascimento dele, Israel havia perdido a sua identidade em conflitos com o Império Romano, que basicamente dominava boa parte do mundo naquela época, e dominou inclusive aquela região antes mesmo do nascimento de Jesus. Era um local onde não havia paz ou qualquer equilíbrio espiritual, e os israelitas viviam sob o constante jugo do Império Romano, necessitando aí de alguém que os libertasse e direcionasse as suas vidas ao caminho da felicidade, ao caminho da paz, da tranquilidade, certo? Por um outro lado, pessoal, as paixões inferiores transformavam os israelitas em verdadeiros servos de situações infelizes e imorais. Não existia um equilíbrio entre o que era bom e o que era mal. De um lado se via todas as mazelas aí que levavam à perdição do espírito, e do outro lado havia um fanatismo religioso que resultava em comportamentos agressivos, como a gente sabe, como é de conhecimento aí acredito que de todos os que estão vendo e ouvindo esse vídeo, que naquela época matava-se no nome de Deus. Então, isso tudo por quê? Por causa do fanatismo. Desse fanatismo que imperava naquela época, que não havia um balanço do que era bom, do que era mal, do que era certo, do que era errado. Então, muitas pessoas morriam, eram mortas, eram assassinadas em nome de Deus. Ou seja, aquele povo, o povo de Israel, era fortemente subjugado e sofria de um abandono lamentável, assim, tanto pelo governo na época, representado pelo Império Romano, quanto pelos líderes espirituais da época, que se autoproclamavam aí como detentores da moral e dos bons costumes, mas que em verdade eles não passavam de pessoas
totalmente imperfeitas, que estavam justamente na contramão do que é bom de fato. E foi justamente nesse cenário catastrófico, por assim dizendo, que Jesus escolheu nascer, né? Justamente por ser um povo sofrido, doente espiritualmente, por assim dizendo. Pois, como diz o livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. Ou seja, o Filho do Homem, Jesus, trouxe esperança aos sofredores e a transformação moral daqueles que precisavam, né? Ensinou também que somente pelos sentimentos da misericórdia, da bondade, da abnegação, que a pessoa atingiria aí a meta para o qual nós nos encontramos aí na Terra, ou seja, a evolução espiritual, né? A evolução espiritual por meio da reencarnação, por meio de todos os ensinamentos de Deus, da caridade, né? Jesus veio para isso, né? Então, gente, Jesus veio para isso, né? Consequentemente, o Natal é isso. Esse é o verdadeiro espírito do Natal. A esperança de um mundo melhor, a esperança de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno, caridoso, mais unido, né? Envolto aí de sentimentos de misericórdia, de bondade, de abnegação, certo? O Natal, para o espírita, para o cristão que reflete mais aprofundadamente sobre essa questão, é aquele momento em que você é atingido pela mensagem evangélica, permitindo que Jesus nasça em nosso coração. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, ele afirma que o mais importante é o ensinamento moral de Jesus, pois não se sujeita, né, os ensinamentos morais de Jesus não se sujeitam a controvérsias e nos oferece verdadeiramente a ciência da vida, a verdadeira ciência da vida, certo? Então, Jesus, ele está, pessoal, se nós nos permitirmos, com certeza, ele está sempre falando conosco. Ele está nos incentivando a quê? Nos incentivando a amar cada vez mais o nosso próximo, a praticar a caridade, independente do modo do qual somos tratados aí, né, pessoal? Até porque não há, vamos dizer assim, não há um grande mérito em você amar quem te trata bem. Quem amar o teu pai, a tua mãe, pessoas que já te tratam bem, que você já tem um vínculo, não há um grande mérito. Claro, se você não amar uma pessoa dessa aí, algo de muito errado não está certo com você, né? mas o mérito, né, no amor ao próximo pregado por Jesus reside justamente em amarmos aqueles que não têm nada a oferecer para a gente, ou ainda, e esse ainda mais difícil, né, com maior dificuldade ainda, porque nós somos seres imperfeitos, amar aqueles que nos prejudicam, certo? Aquelas pessoas que nos prejudicam. Esse é o mérito do amor ao próximo pregado por Jesus, né? Inclusive aí nós podemos dar uma breve pincelada, por assim dizendo, na palestra da semana passada do Sr. Joacir, que falou sobre a retribuição do mal com o bem, né? Onde o Sr. Joacir até fala, uma palestra muito bacana, onde nós não precisamos, digamos assim, manter um laço estreito e forçoso de afinidade com uma pessoa que talvez nos prejudicou, uma pessoa que nos fez algum mal, mas sim, né, não há necessidade de a gente manter um laço forçoso de amizade, mas nós devemos nos limitar em não nutrir sentimentos ruins por essas pessoas e desejar-lhes justamente aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Esse é o retribuir o mal com o bem, basicamente a síntese bem sintetizada, né, da palestra do Sr. Joacir da semana passada, que veio a calhar aqui no nosso estudo de hoje, tá? Pessoal, existem informações aí da espiritualidade de que Jesus se aproxima da Terra na época do Natal, mas infelizmente ele não
se sente convidado para participar das festividades aí, dos banquetes promovidos por nós, das festividades da matéria. Mas sim, Jesus ele leva, né, nesta época o alento, a esperança aí, o conforto aos aflitos, às pessoas abandonadas, às crianças desamparadas aí. Ele estende a sua misericórdia, né, para essas pessoas e refaz o convite dessa renovação espiritual proposto pelo próprio Jesus enquanto ele andou aí sobre o orbe terrestre. Ou seja, o Natal, ele não significa tão somente o nascimento de Jesus. Não é somente isso, mas sim o nascimento dele, de Jesus, na consciência renovada de cada um de nós, né? Isso não precisa ocorrer, inclusive isso aí não precisa ocorrer apenas no dia 25 de dezembro de cada ano, né, pessoal? Esse renascimento pode ocorrer, né? E é extremamente recomendável para nós aí que somos cristãos, que acreditamos na palavra de Jesus, ocorrer todos os dias aí que Deus nos permite despertar para um novo dia, né? Ou seja, essa transformação íntima promovida pelo verdadeiro Espírito do Natal, ela pode ser promovida por nós todos os dias de nossas vidas, né? O nascimento de Cristo nos trouxe esses ensinamentos da caridade, do amor, da fraternidade, da abnegação, e esses são os pilares do Natal, os verdadeiros, ou melhor dizendo, os pilares do verdadeiro espírito do Natal, né? E podem renascer todos os dias de nossas vidas em nossos corações, não somente dia 25 de dezembro, tá? Então, pessoal, para nós, seguindo já para a finalização do tema de hoje, tem uma mensagem de Chico Xavier, para a gente ler aqui, uma mensagem muito bonita. O nome é E para nós, onde Jesus nasceu? Perguntemos para Maria de Magdala, onde e quando Jesus nasceu, e ela nos responderá: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: ele nasceu no dia em que na praça de Assis entreguei a minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro quando deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia o negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegue? E na cegueira passei a enxergar um novo mundo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Perguntemos a Tomé onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu naquele inesquecível dia em que ele me pediu para tomar as suas chagas, e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu em Betânia na tarde em que visitou meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Neste momento compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Perguntemos a Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira
e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas. Perguntemos finalmente para Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora Maria de Nazaré, onde e quando Jesus nasceu. E ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sobre as estrelas que eram focos de luz guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Agora pensemos um pouquinho. E para nós, quando Jesus nasceu ou renasceu? E pensemos um pouquinho mais. E se descobrirmos que ele não nasceu? Então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça um dia destes, porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Bonito, né, gente? Tô tudo arrepiado. Linda mensagem. Então, pessoal, finalizamos o nosso estudo de hoje. Antes de mais nada, deixa eu perguntar para minha ajudante se temos tempo. 6 minutos. Tudo bem. Vamos finalizando a nossa noite de estudo. É um tema que eu particularmente gosto muito, que é o Natal. É uma época que eu gosto muito, uma época que eu sinto mais, vamos dizer assim, que até as pessoas estão mais caridosas, mais receptivas, mais felizes, amando mais. É uma época, particularmente para mim, muito boa, muito gostosa de viver. Espero que para vocês também. Vamos finalizar o nosso encontro de hoje com uma oração, pedindo a Jesus, ao aniversariante desta semana, que nos abençoe, que nos ilumine, a nós e a nossas famílias, e nos proporcione esta evolução, esta reflexão moral, para que ele se sinta convidado a adentrar os nossos lares, ao nosso coração, para comemorar o seu aniversário, comemorar a sua vinda, comemorar toda a herança deixada por Jesus para nós cristãos, do amor, da caridade, da fraternidade, da indulgência, da benevolência, da abnegação. Todos esses tesouros deixados por Jesus, pelo amor e misericórdia que Deus tem por nós, e que nós possamos evoluir, ser felizes, ser caridosos, deixar o aniversariante feliz, não somente nessa data, mas todos os dias do ano, que ele possa renascer em nossos corações, que ele possa trazer todas as bênçãos para nossas vidas, de nossos familiares, e que ele se sinta à vontade todos os dias do ano em comemorar conosco o verdadeiro sentido do Natal. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo por esse ano de companhia, esse ano aí que é a penúltima palestra do ano. O próximo não tenho certeza se é o Dr. Ronei, se é o Thiago, se é o seu Joacir, mas esta é a penúltimo encontro nosso deste ano, né? O meu comigo é o último. Muito obrigado pela paciência, pela companhia, pelas palavras que a gente recebe aí nas nossas páginas, né? O pessoal sempre nos assiste aí, o pessoal de Minas Gerais, o pessoal de Curitiba, de Guarapuava, né? O pessoal de Ponta Grossa também sempre assiste, sempre manda mensagem pra gente, sempre compartilha, né? Você que está assistindo essa mensagem, compartilhe também, porque sempre vai servir para alguém as mensagens propostas nos nossos encontros, né? Que possamos comemorar com Jesus o seu aniversário, interiorizando os valores que ele nos ensinou,
dividindo aí com nossos irmãos o amor que nos une e nos aperfeiçoa, lembrando sempre das palavras de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Fiquem com Deus, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para vocês. Até o ano que vem.